Hoje quero falar sobre um lugar para pertencer. Fala para quem está do seu lado. A igreja é um bom lugar para pertencer. Somos seres sociáveis. E a verdade é que a gente vai pertencer a alguma coisa, a algum lugar. Essa ideia de que somos desigrejados, tem muita gente que fala, não, eu sou desigrejado, eu acredito em igrejas fora dos templos. Você já faz parte de uma outra comunidade, só não percebeu. A gente de alguma forma está fazendo parte de algo. Aqueles que são pela vida fazem parte, pertencem ao movimento pela vida. Aqueles que são pró-aborto pertencem ao movimento contra a vida. De alguma forma a gente está pertencendo a um grupo, a uma ideia, a um movimento. Mas eu queria te lembrar que desde o princípio, desde Gênesis, desde o jardim, o projeto de Deus é estabelecer através da unidade da igreja um bom lugar para pertencer. Eu estava preparando a mensagem hoje, eu lembrei de algo que eu vivi no ano passado, se eu não me engano, há alguns meses atrás. A gente estava transicionando do Lightbox para a nossa igreja atual hoje em Miami, e era o nosso último culto de domingo lá. Eu fui pregar, se eu não me engano, na igreja de Nova York no sábado, e aí teve uma nevasca lá e a gente não conseguiu embarcar. E eu lembro que eu fiquei desesperado no balcão lá do aeroporto. Eu tentei de todas as formas. Eu cogitei alugar um carro, mas não daria para chegar a tempo, porque dariam 20 e poucas horas, eu chegaria depois do culto. Eu cogitei pegar voo para outros lugares, mas nenhum voo saía de lá. E aí eu lembro que eu liguei para o Lê, para a Kezinha, e falei, não tem jeito, eu não vou estar aí amanhã. Eu vou estar mais um dia em Nova York. Eu nunca pensei que eu fosse dizer isso, mas mais um dia em Nova York é a pior coisa que podia acontecer para mim. É sério. Já teve momentos em que eu me perguntei para Deus, será que algum dia eu vou conhecer Nova York? Eu estava em Nova York, sendo recebido com honra, com amigos, mas aquele lugar se tornou o último lugar que eu queria estar naquele dia. E eu lembro que eu falei com o pastor André, eu falei, pastor, eu não vou conseguir estar no último domingo antes da gente transicionar para o espaço novo da igreja. E eu estou com o meu coração quebrado. Eu lembro que me deu um nó na garganta e eu falei, eu não sei se eu até me questionei, será que é uma sensação de culpa? Eu não posso ser tão religioso a ponto de achar que eu sou culpado de não estar em um culto da minha igreja. Mas aí eu falei com ele, eu estou com o meu coração quebrado, estou com um nó na garganta, eu queria muito estar lá. E aí ele falou algo que me marcou para sempre. Ele disse, André, o que você está sentindo se chama pertencimento. Você pertence a esse lugar, e não tem nenhum outro lugar que você queira estar se não for aí. Irmão, na hora o meu coração se encheu de alegria, porque desejar fazer parte de algo, irmão, deve ser algo que a gente precisa perseguir de todas as formas. Eu preguei há 2 semanas em Miami e eu falei abertamente, eu falei, meu irmão, se você não ama o que está acontecendo aqui, se você não confia no que o teu pastor está ministrando, se você não acha que esse lugar é para você, não perca tempo. Estar no lugar que eu não celebro a cultura, que eu não concordo com a visão, é uma perda de tempo, porque a questão não é se você vai sair, você já saiu no teu coração, a questão é quando você vai transicionar. E talvez alguns podem dizer, André, você não acha que é muito duro? Não, irmão, eu gostaria que tivessem falado com essa mesma sinceridade comigo desde o princípio, porque às vezes a gente perde tempo demais construindo algo em um lugar que não é o nosso lugar. E eu não estou falando hoje sobre placas denominacionais ou sobre bandeiras, mas eu quero que você entenda que você faz parte da igreja de Jesus, e você hoje está plantado em uma igreja que também é dele. Você está comigo? Diga amém. É sobre isso que eu quero falar nessa noite. Estamos na pegadinha para cima, né? Tá tipo groove, né? Pode vir como a gente sempre vai, fica à vontade, lindão. E eu quero compartilhar um texto que está em Efésios 4:2. Efésios 4:2 diz assim: sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros em amor. E quem conhece a minha relação com a banda sabe que a gente pratica isso todas as semanas. Estou brincando, mas é sério. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, porque há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Há um só Deus, que é Pai de todos, que é sobre todos, que é por meio de todos e está em todos nós. Alguém pode, em nome de Jesus, celebrar?
Efésios 4 é escrita por Paulo quando ele está no cativeiro e ele está dando uma mensagem para a igreja. Ele está dizendo: olha, vocês fazerem parte de uma comunidade, vocês pertencerem a um lugar, não é só o desejo, não é só o meu desejo. E eu queria que você entendesse isso, irmão. Você permanecer a um lugar não é só um desejo do pastor André, não é só um desejo da Lagoinha. Esse é o primeiro desejo de Deus para nós. Esse é o projeto de Deus para nós. Essa é a vontade de Deus para nós. Esse é o desenho de Deus para nós. Porque há um só Deus, um só Espírito, um só batismo. E Ele está em todos, Ele é intermediário de todos, Ele está sobre todos. E a gente precisa ter esse entendimento, irmão, que quando a gente está junto, a gente se torna um, não só com Ele, mas um com o outro. E essa é a maior alegria, essa é a maior força de uma comunidade de fé. Sabe, eu acredito de verdade que a força de uma comunidade de fé não é medida quando a gente se ajunta, é quando a gente se espalha. É na segunda-feira, quando cada um aqui está se tornando um ponto de luz espalhado pela cidade. E é na terça-feira, quando um monte de Jesus, um monte de pequenos cristos, porque esse é o significado de cristãos, passeiam pelas ruas de Coral Springs, de Deerfield, Miami, Fort Lauderdale. É quando a gente se espalha que a força da igreja é percebida, mas é quando a gente se junta que a gente é edificado. Irmão, os nossos encontros nada mais são do que encontros para uma edificação mútua. Alguém está passando hoje pelo que você passou ontem, e você pode compartilhar com ele. Alguém está enfrentando no seu casamento hoje algo que você enfrentou há 10 anos atrás, e você pode liberar a vida sobre ele. É quando a multiforme graça, irmão, se manifesta a favor de todos. É quando aqueles que receberam um dom para cantar, cantam. Aqueles que receberam um dom para ensinar, ensinam. Aqueles que receberam um chamado para servir, servem. Irmão, a multiforme graça opera através da comunidade da fé. Essa edificação mútua é quando eu derramo sobre você algo que Deus falou comigo, você derrama sobre o outro algo que Deus falou com ele. Irmão, a gente começa a aquecer o coração do outro, porque a gente está queimando também. Você está comigo? Diga amém. E a gente crê que esse é o projeto de Deus para nós. E aí, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima. Valeu!